E aí, pessoal, tudo bem? Preparados aí para a Maratona OAB do Exame 37? Professor Luiz Pierre aqui para falar de direito do trabalho com vocês. Eu espero que vocês estejam aí confortáveis, sentados em uma cadeira, porque agora a gente vai entrar numa loucura de pegar várias teses, vários entendimentos que são cobrados na prova e que você precisa saber. Combinado? Lembrando, essa é uma aula online, então quando você quiser anotar, dá uma pausa, você anota aí na tranquilidade, não precisa correr com nada, tá bom? E se você tiver dúvida, você vem falar comigo que eu vou sanar todas as suas dúvidas, a gente vai conversar, a gente vai se entender. Combinado? Tudo certinho? Então, vamos lá, vamos começar com essa matéria, né? Direito do trabalho é a matéria mais importante aí, né? Vocês sabem disso. Quando a gente fala em primeira fase da OAB, a gente lembra que a gente tem que pegar algumas matérias-chaves. Então, cuidado, direito, processo de trabalho são matérias-chaves. E essas matérias eu vou dar aula aí para vocês, tá bom? E, pô, direito do trabalho, muitos falam, proteção ao empregado. Eu tenho uma visão um pouquinho diferente. Eu falo proteção ao emprego, tá? Porque quando a gente fala só proteção ao empregado, a gente começa a ir para uma linha, um raciocínio que começa a desigualar muito. E a gente não pode ter nenhuma questão de desigual. Empregado e empregador são tão importantes quanto. Sem o empregador eu não tenho um capital para fazer. Sem o empregado eu não tenho mão de obra. Então, eu preciso dos dois. Tá? Professor, mas tem muito mais mão de obra do que capital. Isso é verdade. É por isso que a gente sabe que tem sempre uma procura por empregos, né? Não tem emprego para todos. Porque se tivesse emprego para todos, na verdade, a gente aí veria que o empregado ele começaria a ter mais poder. Mas não vamos filosofar, só vamos pegar equilíbrio empregado e empregador, tá? Tanto que algumas coisas a gente vê favorecem ao empregador. Algumas coisas a gente vê favorecem ao empregado. Por isso que a gente tem que tomar cuidado, tá? O primeiro tema que a gente vai falar dentro de direito do trabalho, na verdade, é a base do direito do trabalho, que é o próprio contrato de trabalho, tá? Quando nós falamos do contrato de trabalho, nele vão estar definidas as regras. Muitas dessas regras elas são semelhantes até mesmo à CLT, mas algumas regras específicas. Por quê? No contrato de trabalho, eu tenho que ter regras que só vão estar nelas se eu quiser. Por exemplo, banco de horas, 12 por 36, que a própria lei fala, seja tratado em acordo individual. Mas, no meu contrato de trabalho, eu vou ter regras também básicas, como nome completo, vou ter ali meu salário, vou ter o meu horário de trabalho, né? Então, a gente vê. Mas, pô, quando eu falo do trabalho em si, né, a gente tem que lembrar que o trabalho, ele é o principal ponto para o empregador. Eu quero que você, empregado, trabalhe para mim. E para o empregado, qual que é o principal ponto? A remuneração, salário, né? São coisas totalmente diferentes. Mas eu preciso disso para sobreviver como empregado. Então, o primeiro ponto que a gente fala dentro do próprio contrato de trabalho é da irredutibilidade, do desconto indevido. Então, vamos lá. Eu posso reduzir o meu salário? Não. Se no meu contrato de trabalho está R$ 1.500, vai ser R$ 1.500 para cima, porque eu tenho reajustes anuais e eu posso ter promoções. E eu não posso ter desconto que sejam indevidos, descontos que não são legais, contratuais ou de convenções, com o intuito de me prejudicar. Como, por exemplo, eu já vi muito aluno falando, professor, o empregado estava em casa, agora ele vai voltar para o trabalho, o empregador precisa alugar uma sala. Ele não tem que ajudar a pagar a sala? Não. Isso aí, artigo 2º da CLT, o empregador que cuida. Porque o empregador poderia deixar o empregado trabalhando home office. E a lei não fala que o empregador tem que alugar uma parte da casa do empregado para isso, pagar luz, pagar luz, pagar a internet, nada. É só se eles acordarem, né? A gente tem aí dentro do teletrabalho, artigo 75, essas questões. Então, quando a gente fala do empregador, ele também tem algumas responsabilidades. E a gente já vê, né? Dentro do contrato de trabalho, a gente vai ver, primeiro ponto, o trabalho ele não pode ser reduzido de maneira alguma. Ou salário, desculpa, tá?
Aí eu falo que ele também, ele não pode o quê? Ter descontos, ele é intangível, eu não posso retirar nada do salário. Então o salário está ali, eu só posso ter os descontos que a lei manda, eu posso ter, né, por exemplo, INSS, Imposto de Renda, eu posso ter um ou outro desconto que advém com um acordo ou uma convenção coletiva, tá? Então, ajuda no plano de saúde, num plano dentário, assim por diante, tá? E se eu fizer um acordo com o meu empregador para algum desconto específico também. Lembrando, eu empregado, eu nunca vou arcar com os custos que a empresa tem. Eu nunca vou pagar nada para eu trabalhar, nunca, tá? E aí eu tenho a intangibilidade. O salário ele não pode ter desconto, intangível, eu não posso encostar nele. Fazendo com que eu só possa ter descontos, que nem eu falei, e por exemplo, com faltas injustificadas. Faltei, não teve uma justificativa na falta, estou perdido, tá? E aí a gente traz o clássico caso do frentista, né? O pessoal do posto. Por que é um clássico caso esse? Porque a gente sempre trabalha dele, né? É muito comum. E da onde que vem esse comum? A gente trabalha aí com essa OJ 251, que é bem antiga, que era um momento que a gente tinha muito cheque. O cheque era uma maneira muito fácil de fraudar. Eu escrevia num pedaço de papel, um valor e te entregava. A nota, ela é emitida pelo Banco Central. O pedaço de papel, não. Então, obviamente foram feitas várias maneiras de retirar essa fraude, mas era muito simples. Por isso que o frentista ele tinha que seguir recomendações da própria Convenção Coletiva de Trabalho com relação ao cheque. Você não recebia o que a gente fala de cheque sem fundo. Cheque sem fundo é quando eu falava, ó, tá aqui, ó, R$ 200 para pagar a gasolina e eu não tinha R$ 200 na conta para descontar o cheque. Então, meu cheque não valia nada, um pedaço de papel morto. Ah, professor, eu posso protestar o cheque. Nossa senhora, pode, mas já estamos entrando em outra seara aí, que vai bem longe da nossa. Então, a gente só tem que tomar cuidado com isso. Lógico, o frentista observou todas as recomendações da CCT, teve um cheque sem fundo. O que acontece? Azar da empresa. O frentista, ele simplesmente não quis observar as recomendações. Aí o azar é dele, tá bom? Já que a gente está falando aí do frentista, né? É um tipo de trabalho. Vamos falar de trabalho. Existem dois tipos grandes de trabalho. Eu tenho trabalho, na verdade, trabalho normal, mas quando eu falo de trabalhos fora do normal, eu tenho o trabalho ilícito e o trabalho proibido, tá? Trabalho ilícito, ele é ilegal. Ilícito, ilegal. Ele não pode existir, tá? Jogo do bicho. Pô, às vezes você tá andando na rua, você vê que tem um lugarzinho, uma portinhola, e tem uma mesinha ali que a pessoa faz joguinho. Você fala, ô, jogar na cobra. A pessoa, ah, legal. Jogo do bicho. Cara, essa pessoa ela não pode pedir vínculo de emprego, porque o jogo do bicho é ilegal no Brasil. Então ela não pode. De jeito nenhum, tá? Isso é o principal caso, a gente até fala dele porque a gente também tem o J199 que vai tratar disso. Então o jogo do bicho é ilegal, e aí eu trabalho ilícito. Mas eu tenho o trabalho proibido. Trabalho proibido é um trabalho que ele é lícito, mas ele não pode existir. Como, por exemplo, pegar um menor de idade que está sendo menor aprendiz e colocar ele para trabalhar em lugar insalubre. Não pode. Tá? Colocar ele para trabalhar de noite, colocar ele para trabalhar numa balada de noite. Não pode. Posso trabalhar em uma balada? Pode. Posso trabalhar de noite? Posso. Mas não se eu for menor de idade. Então você vê, é um trabalho que ele é legal, mas eu não posso ter. Pessoal, tudo que eu falar eu vou trazer aqui para vocês, tá? Então, deixem comigo. Então eu tenho aí trabalho ilícito, que é o trabalho ilegal, tá? Não tem vínculo. E eu tenho o trabalho lícito. Ele é legal, só que ele é proibido, como por exemplo o menor, para proteger alguém, tá? Então esses dois principais pontos aí para vocês, tá? Já que a gente tá falando de proteção, a gente tem uma outra proteção. Pô, eu trabalho em São Paulo, né? Imagina que a empresa quer me mandar para Manaus. Pô, mas eu tenho uma casa em São Paulo. Eu, no meu caso, tenho até uma cachorra. Vou levar minha cachorra para Manaus. Não dá. Eu olhei para lá porque a cachorra tá ali. Então, o que eu vou fazer? Pô,
Não tem proteção a CLT por conta disso? Vida que segue, eu vou me prejudicar? Não. A vida que não segue, você não vai se prejudicar. A ideia é, se por acaso for ocorrer uma transferência, a gente tem primeiro, o empregado, ele é cargo de confiança ou não? Primeira coisa que você pergunta. Por quê? Calma. Professor, cargo de confiança, legal. Não preciso de autorização, eu posso mandar ele. Não é cargo de confiança, então ou ele me dá o ok, ou está no contrato de trabalho dele. Legal. Segunda coisa que eu tenho que ver, eu tenho uma transferência provisória ou definitiva? Eu vou com a intenção de voltar um dia, ou eu vou para ficar pro resto da minha vida? Definitiva, não tem adicional. Provisória, tem adicional. Professor, mas o adicional é para todo mundo. Você faz a primeira pergunta para saber se precisa ou não de autorização. Mas eu pago adicional de transferência também para o cargo de gestão. Tá? Dica para vocês para a vida. Tá? O cargo de gestão, ou a transferência provisória, ela é entendida por até 2 ou 3 anos. Além disso, não. Ou quando a pessoa ela não leva a vida inteira dela lá, por exemplo. Bom, no enunciado, não vai estar, às vezes, transferência provisória, mas vai estar lá, comprou uma casa, levou os filhos e matriculou numa nova escola, mudou o título de eleitor. São todas questões que fazem com que você tenha uma raiz nesse novo lugar. E aí eu vou ter uma transferência definitiva, tá? Além disso, vamos lá. Transferência, eu tenho que mudar o domicílio. Ou seja, se eu só mudei para um pouco mais longe da empresa, não é transferência. Ok. Posso transferir se tiver uma extinção do estabelecimento comercial? Sim. Se o empregado não quiser, eu vou demitir ele sem justa causa, mas eu posso. Tá? Já falamos da transferência definitiva. Então, principais pontos da transferência são esses, tá bom? Se eu estou falando de domicílio, sabe o que me lembra? Domicílio, essas coisas? Equiparação salarial. Vamos lá. Todo mundo que trabalha tem que receber o mesmo salário. Se fizer o mesmo serviço, tiver a mesma função e assim por diante. Então, quando eu falo de equiparação salarial, mesma função, mesma produtividade, mesma perfeição técnica. Ou seja, eu tenho que fazer um serviço igual. Quando a gente fala um trabalho que ele não seja intelectual, isso é muito fácil. Porque, vamos lá, vamos voltar para o nosso mundo, né? Vamos lá, eu faço 5 contestações e você faz 5 contestações. É o mesmo serviço? Depende. Se eu fizer 5 contestações de casos estratégicos e você fizer 5 contestações de casos padrões, que você só muda o nome e os dados, não é bem diferente, porque você vai poder fazer muito mais rápido. E não só isso. Se você fizer uma contestação, fizer uma defesa, ou uma inicial, ou um recurso, é o mesmo tipo de trabalho, a gente já começa a entrar nessa questão da perfeição técnica, que é um pouco complexa, tá? Não só a perfeição, como também a quantidade. Então, normalmente isso vai ser uma questão direcionada para serviços que você possa ver. Pô, produz 50 parafusos iguais, o outro produz 49. Não é a mesma quantidade, tá? Outra coisa, o mesmo estabelecimento comercial. Esse estabelecimento comercial a gente entende por município. E por que isso? Porque essa questão do salário também está muito ligada ao custo que a pessoa tem, tá? Então, em São Paulo a gente tem um custo muito alto. Para você viver em São Paulo é caro. Aluguel é caro, comida é cara. Quando eu ia muito pro interior, eu via como que era barato o mercado lá. Para nós é absurdo de barato quando a gente vai. E para eles é absurdo de barato, de caro quando eles vêm. Eu lembro que eu voltava com o carro abarrotado de comida, porque era muito mais barato, às vezes metade do preço. Por isso que a gente fala pelo mesmo município, porque senão você começa a criar desigualdades. Imagina eu ganhar o mesmo valor de uma pessoa que trabalha em Varginha. Pô, Varginha é até outro estado, né? Mas é muito mais barata a vida lá. Lá com R$ 1.500 você aluga uma baita de uma casa. Em São Paulo com R$ 1.500 é difícil, né? É um lugar bem afastado, assim por diante. Então tem esses detalhes, tá bom? E tem que ser para a mesma empresa, né? Vamos lá, eu trabalho para a empresa A, você trabalha para a empresa Z, a gente não vai ter equiparação salarial porque somos empresas, podem ser ramos diferentes, donos diferentes, lucros diferentes, então tem tudo isso. Pessoal, eu gosto de falar um pouco da matéria e depois eu mostro, tá? Fiquem tranquilos. Só que, além de ter que ter tudo isso para ter equiparação, a gente tem que lembrar que eu não posso ter esses pontos.
que são os requisitos negativos. Se eu estou há mais de 2 anos na função, a lei entende que eu já angariei algo além de só a mesma quantidade e qualidade. Cuidado. Além de mais de 4 anos na empresa também. Por quê? Quem trabalha em empresa sabe, quanto mais tempo você está na empresa, mais as pessoas te conhecem, mais você conhece da empresa, mais rápido às vezes você resolve um caso. Então por isso que a equiparação não vai se afetar, tá? E por fim, também não tem equiparação quando a gente fala em quadros de carreira. Porque quando eu tenho um quadro de carreira, eu já estou delimitando ali o que vai acontecer. Então eu não vou ter também. Certinho? Ó, isso a gente falou de contrato. Vamos para uma próxima tese bem legal? Vem comigo, vamos lá. Vamos falar de jornada. Pô, quando a gente fala de jornada, a gente tem que lembrar, eu sempre falo, né, que vem de giorno, do italiano, de dia. Então é o tempo do dia trabalhado quando a gente fala jornada, tá? E aí a gente tem que lembrar, a jornada, ela tem como a sua principal função estabelecer alguns limites para que o trabalhador ele performe de uma boa maneira, mas ao mesmo tempo não seja aquela coisa que ele está sendo quase que um escravo. Então, a gente tem esse meio termo aqui para tratar, certo? Tá bom. Mas quais são esses limites? Eu sei que eu falei bastante, né? E eu falo, e depois eu mostro. E eu prefiro assim. Primeiro, a gente tem um limite constitucional de 44 horas semanais, que seriam 8 horas de segunda a sexta-feira, somando 40, mais 4 horas no sábado, 44, tá? Isso no mês totaliza 220 horas. Então eu tenho mensal 220, semanal 44 e diária de 8 horas. Além disso, eu posso fazer 2 horas extras, tá? Então eu tenho 8 horas de trabalho e posso trabalhar mais 2. Mas essas 2 horas extras, elas vão ser sempre remuneradas com mais 50% do salário. Sempre. Tá bom? Ótimo, professor, legal. E o que mais de jornada é importante? Pô, uma das coisas mais importantes da jornada, e eu acho que isso é muito legal porque isso vale para qualquer coisa na nossa vida. Um dos pontos mais importantes do trabalho, um dos pontos mais importantes de fazer um exercício físico, um dos pontos mais importantes dentro de um relacionamento é o momento de pausa. Então, vamos lá, no relacionamento é muito bom estar junto, mas o momento que a gente está separado, que é a pausa, é o momento que a gente consegue o quê? Avaliar a situação. É muito bom fazer exercício físico, pelo menos eu gosto. Mas o momento de pausa ele é tão importante quanto o exercício físico. Porque é o momento que o seu músculo vai relaxar, que você vai descansar, e aí quando você volta com força total. E no trabalho também. O trabalho é muito importante, mas o momento de pausa, ele permite que o empregado ele consiga ter forças para continuar a trabalhar. Então essa pausa não é uma pausa assim, porque eu sou bonzinho. Não. Ela tem questões aí não só medicinais, né, mas também psicológicas. A pausa ela é necessária. Existem algumas profissões que eu tenho pausas específicas, porque aquela profissão necessita disso. Existem outras profissões que eu não preciso de uma pausa tão específica, então eu vou ter a pausa normal. Como funciona essa pausa? A pausa ela vai ter, por regra, de 1 a 2 horas. Pode ser mais de 2 horas? Pode, mas eu tenho que ter uma convenção coletiva falando sobre isso. Muito comum em restaurantes, desculpem, bares. Por quê? Normalmente eu tenho o turno do almoço e o turno da janta. Entre um turno e outro, normalmente eu tenho 4 horas. Eu dou uma pausa de 4 horas para meus empregados. Legal. E normalmente de 1 a 2 horas, tá? Mas para quem trabalha acima de 6 horas. Então se você trabalha 6 horas e meia, 7 horas, 8 horas, você vai ter no mínimo 1 hora de descanso, tá bom? Essa 1 hora, pessoal, ela é entre a jornada, no meio da jornada. Desculpa, ela é intra-jornada, no meio da jornada, tá? Entre jornadas é outro que a gente vai falar. Essa é intra, no meio. Quando eu falo que eu trabalho 8 horas, pra vocês entenderem eu trabalho 8 horas, aí eu tenho mais 1 hora de intervalo. Totaliza 9 horas ali, tá bom? Mas essa 1 hora de intervalo eu não estou trabalhando, então não é hora extra. Para quem trabalha de 4 a 6 horas, eu vou ter 15 minutos de intervalo.
E para quem trabalha menos de 6 horas, não tem intervalo. Professor, mostra isso pra gente antes que a gente vai morrer. Deixa eu mostrar aqui. Isso. Dois segundinhos. Aí. Então eu tenho aí, ó, menos de 4 horas sem intervalo, de 4 a 6h15, acima de 6 horas, 1 hora. Lembrando, 1 hora de intervalo, ela tá aí, né, acima de 6 até 8 horas. Legal, professor, brigadão. Vamos falar que se eu desrespeitar esse intervalo, o que acontece? Muito bom. Se eu desrespeito o intervalo, eu vou pagar aquele período desrespeitado, com adicional de 50% com natureza indenizatória, ou seja, não tem reflexo, tá? Mas só aquele período. Então, se eu tenho meia hora e eu tirei 45, ou tenho 1 hora e tirei 45, eu vou pagar só 15 minutos, tá? Outra coisa importante. Imagina que o meu chefe, ele começa, eu vou dar um café da manhã, 15 minutinhos de manhã. Legal, esses 15 minutos não são intervalo. Esses 15 minutos é porque meu chefe quis dar, horário de trabalho normal. A não ser que eu tenha caracterizado isso em uma lei específica ou numa convenção coletiva, tá bom? Então, isso aqui é o que a gente estava falando. Legal, professor. Professor, vamos falar um pouquinho sobre, além de banco de horas, né, horas extras, 12 por 36? Lógico, meus queridos. Vamos tratar disso? Vem aqui comigo. Vamos lá. Quando a gente fala de banco de horas, o que é o banco de horas? Banco de horas é que nem um banco normal. Eu pego meu dinheirinho, eu deposito dinheiro no meu banco. Então, quando eu tenho dinheiro, eu deixo dinheiro lá. E quando eu preciso usar aquele dinheiro para alguma coisa que eu faço, eu tiro aquele dinheiro e guardo no meu bolso. Não é exatamente isso? É a mesma coisa com o banco de horas. Eu pego as minhas horas extras e ponho lá no banco. E eu pego todas as horas, quando eu quero tirar um dia de descanso, eu quero fazer uma ponte de feriado, qualquer coisa, o que eu faço? Eu tiro as horas do banco. Simples. Mas aí eu tenho umas regras, né? No máximo, eu posso colocar 2 horas extras no banco. Por quê? Porque é o máximo que eu posso ter de hora extra no dia. Se eu faço 5 horas extras no dia, eu só coloco 2. Tá? As outras 3 vão ter que ser pagas. Além disso, eu tenho o quê? O banco de horas, ele vai ser anual, se eu tiver um acordo ou convenção coletiva falando dele. Ou semestral, quando ele for um acordo individual. Ou seja, ele tem validade por esse período. Tá? E no final dos 6 meses ou no final de um ano, se o banco for positivo, eu pago as horas com 50% e todos os acréscimos. Se der negativo, o chefe que não soube fazer conta, aí azar é dele. Tá bom? Semana espanhola, o que é? É quase um banco de horas, mas assim, você lembra que eu falei que você só pode fazer 2 horas extras? A semana espanhola permite que você faça 4 horas extras, mas no sábado. Um sábado você vai fazer 4 horas extras, você vai trabalhar 8 horas total. Então você vai trabalhar 8 horas de segunda a sábado. Já na outra semana você descansa um sábado, você só trabalha 40. No total das 2 semanas, a gente vai ter a média de 44. Mas a ideia aqui é, um sábado, já que você vai ter que trabalhar, trabalha. O outro sábado, você descansa. Certinho? Tá aqui pra vocês. E aí a gente vai falar do 12 por 36. Tá? Estamos acabando, pessoal. Mas vamos lá. 12 por 36, vocês sabem o que é? O 12 por 36, pessoal, nada mais é do que um tipo de hora extra, só que não é bem hora extra. Ih, professor, agora você confundiu. Eu trabalho 12 horas, mas eu descanso 36. Pô, 12 horas é bem mais que 8, é 4 horas a mais. Só que eu descanso 36, normalmente eu só descanso 11. Então estou descansando bem mais que 3 vezes. E qual que é a ideia dessa? É quando eu tenho que ter um lugar que tem que ser atendido 24 horas. Então eu tenho 3 pessoas trabalhando 12 horas, enquanto 2 trabalham, uma descansa. E a gente vai fazendo esse revezamento. A ideia é você ter pessoas trabalhando, descansando, e você não ter que ficar mudando o turno, tá? Isso funciona muito com enfermeiro, com médico, tá? Alguns prédios tentam adotar isso. E a ideia aqui é,
Eu faço com que o empregado trabalhe bastante, mas ele descansa bastante. Então ele tem vários dias de descanso. Só que nesse caso, o repouso remunerado, DSR, RSR, e tudo isso já está nisso aí. Já está nesse bolão, tá bom? Então, é um 12 por 36, é um bolão aí. Certinho? Legal. Vamos falar de salário e remuneração? Aqui, pessoal, eu trouxe algumas coisas para vocês, tá? E vamos lá. Primeira coisa. Quando a gente fala em salário e remuneração, vamos lembrar, são coisas diferentes. Tá? Salário é o que eu recebo do meu empregador. Remuneração é tudo aquilo que eu recebo do meu empregador e de outras pessoas, por exemplo, gorjetas. Tá? O salário, ele serve de base para algumas verbas. Aviso prévio, DSR, 13º salário, férias, FGTS. Como decorar isso? Eu decorei da seguinte maneira. Eu sempre fui assim, né? Quando eu ganhava um aumento de salário, eu chamava alguns amigos meus para comemorar, tomar uma cervejinha. Então eu ganhava, eles ganhavam. Então eu botei, pô, eu ganhando, eu adiciono isso para os meus amigos. Add 5 friends, adicionaram 5 amigos. Por quê? É ADDFF, add FF, add 5 friends. A de aviso prévio, D de DSR, D de 13º salário, F de férias e F de FGTS, tá bom? Então essa é a maneira que eu encontrei, mas aí cada um vai com a sua, mas eu gostei dessa. Outra questão, a gente tem algumas verbas que não tem, então vamos supor, insalubridade, periculosidade adicional noturno, eu não vou ter o DSR, porque essas verbas já incluem o DSR. Cuidado com isso, tá? E quando eu falo de gorjeta, vamos deixar aqui para vocês lerem, a gente vai ter o quê? Que integra a remuneração, mas não incide sobre essas aviso prévio, adicional noturno, horas extras e o repouso semanal remunerado. Quando eu falo da gorjeta em si, tá bom? E por fim, pessoal, a gente tem assim, quando a gente vai pedir verbas rescisórias, professor, a primeira, vamos deixar aqui verbas rescisórias, né? Eu acho importantíssimo para vocês. Quando a gente fala de verbas rescisórias, a gente tem o quê? Esses pedidos finais. Por que pedidos finais? São questões que a gente vai colocar, vai. Quando eu peço saldo salarial, pessoal, até mesmo nas questões, vamos pensar em qualquer questão. Eu tenho que botar quantos dias de saldo salarial? Aviso prévio, quantos dias? Porque eu tenho 30 mais 3 dias por ano completo. E aí vai. São todas essas as verbas rescisórias. E eu coloquei aqui para vocês, tá? Então, voltando aqui. Professor, liberação das guias, mas isso é automático. Mas eu coloquei aqui para vocês lembrarem que quando a pessoa é demitida sem justa causa, ela ganha, tá? O FGTS, a multa do FGTS, tá? Ela ganha FGTS sobre as verbas rescisórias e ela ganha o seguro-desemprego. Isso é automático? É, mas é sempre bom a gente lembrar dessas verbas e que elas existem, tá? Então, se você pede demissão, você paga aviso prévio, você não ganha multa de 40% do FGTS, você não tem a liberação do FGTS e você não vai ter seguro-desemprego. Essas verbas é só quando você é demitido sem justa causa. Demitido por justa causa, só saldo salarial e férias. Certinho? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu dei muita matéria aqui para vocês. A gente pegou os principais pontos. Qualquer dúvida, você vem conversar comigo. E eu coloquei aqui, deixa eu pegar para vocês. Aê, o meu Instagram, Prof. Pierre. Pode seguir lá,